Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Queria passar a palavra agora ao deputado Léo Moraes. A deputada Léo Moraes. Oi. Para falar a favor da PEC. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Participar da Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos há 2 dias nesse pleno debate e respeito a todos os meus colegas parlamentares, opiniões distintas, mas que muitos trazem conteúdo e se embasam com profundidade, a fim de enriquecer esse debate, essa discussão. Lamento muito, nós temos que discutir a prisão em segunda instância no momento que parece existir um casuísmo. Embora discorde diametralmente, e depende de que lado, infelizmente, existe essa trincheira, dado a polaridade que nós temos no nosso país, posições que são antagônicas e que dificultam a centralidade, o caminho que nós devemos ter. É bem verdade, se nós estamos aqui, nesse momento de urgência, é porque ao sabor dos ventos foi permitido a dilatação do entendimento do caso concreto do STF e depois a retomada do entendimento e respeito às normas constitucionais. Isso aconteceu em dado momento justamente pela omissão e leniência desse Congresso Nacional nos últimos 20 anos. E todos nós, como constituintes derivados, temos a responsabilidade de debater esse assunto. Lógico, entendendo que no artigo 5º, como cláusula pétrea, existe uma limitação. Mas não impede de discutirmos, sim, como já foi aventado, outros artigos, como é o caso do 102, do 105, como correntes majoritárias e doutrinas de outros países, como é o caso da Alemanha, que após a punição em segunda instância, exaure-se os recursos protelatórios se existir a evidência da culpa e que o sujeito pague a pena que lhe é imputada a partir daquele momento. E daí sim teremos recursos e mais recursos para que seja apreciado. Até porque o constituinte originário não imaginou que nós teríamos milhões de recursos sob a égide da defesa de quem mais tem dinheiro e condições patrimoniais em defender esses recursos até o final da linha. Porque daí nós não fazemos justiça como devido. É bem verdade que muitos dos colegas que aqui estão e que entraram nessa legislatura, eles se comportam travestidos ou paramentados com a capa como os paladinos da moralidade, os bons justiceiros, os super-heróis, e que não existe no nosso país tão rico e plural e com tantas desigualdades. E que muitas vezes não contribui para o debate interna corporis, legislativo, mas continuam a mitigar a sua atribuição com um trabalho que tão somente se limita a jogar para a plateia, que não debate na profundeza, mas sempre numa colocação muito rasa, no discurso inflamado, e que permite que nós fiquemos aqui muitos e muitos anos, não somente com essa matéria, mas com tantas outras que foi dada uma omissão histórica. E lógico que não foi a isso que a população nos delegou esse mandato. A todos nós, eu consigo enxergar pessoas muito preparadas que estão em campo divergente do meu, ou muitas vezes na oposição clara e que deflagram um movimento muito rico na exposição de motivos. Pessoas calejadas, traquejadas, experimentadas, vividas, muitas vezes apunhaladas pela própria história política e pela sua construção ideológica. Assim como nós enxergamos pessoas que participam do governo com muito interesse em mudar a nossa realidade e querem aproximar, assim eu espero, dados e números da realidade nua e crua. Porque se nós vivermos em busca do número e não entender que o maior patrimônio e o maior legado de qualquer administração pública é a mudança do estilo e das condições de vida
da sociedade e do ser humano, não faz sentido buscar economia. E nós estamos num momento de reformas que são árduas, que são espinhosas, que gera contratempo, dissabores, inconformidades, desaprovações, reprovações de colegas nos nossos estados, mas isso só vale a pena se nós entregarmos o nosso resultado. Se a gente conseguir mudar os números sociais da nossa nação. E isso ainda está por vir, eu quero acreditar. Nós vemos um monte de gente, muitos xiitas, extremados de ambos os lados, que não contribuem para essa celeridade. Se não é pelo artigo 5º, que é, sim, a presunção de inocência, algo que não deve ser debatido senão por uma nova constituinte, vamos consertar e que a emenda fique melhor do que o soneto. E que nós consigamos, através, quem sabe, desses artigos que já anunciei, o 102 e o 105, exaurir a possibilidade de recurso a partir da segunda instância e não deixar essa pecha de impunidade contaminar e se arraigar dentro do nosso poder legislativo, bem como em todo o nosso Brasil. Nós queremos dar uma resposta satisfatória e não passar esse sinal de fraqueza e não passar um comportamento que também é leniente e que nós vamos legislar com a venda nos olhos. Que consertemos aqui e teremos 40 sessões na comissão especial para melhorar a matéria. Constitucionalidade, técnica jurídica é aqui. Melhorar a matéria, se já é constitucional, caso se agregue uma nova emenda à Constituição, nessa que está em debate, se tivermos tempo hábil, seja pelo proponente, seja pela relatora, ou por qualquer outro nobre colega, que façamos e não percamos essa oportunidade. Porque são muitas oportunidades que passam entre as mãos do legislador. Vide reforma tributária, temos a chance única de debater a reforma mais importante, e até agora eu só vi a limitação de discutir a simplificação dos tributos, seja pelo IBS, pelo IVA, pelo duplo, IVA duo, mas a gente não conseguiu até agora discutir a tributação na renda e não no consumo, que você prejudica de tal maneira quem menos tem, que vai comprar um sabonete no mesmo valor de quem já tem muito dinheiro e paga esse mesmo valor do sabonete, enquanto grandes fortunas, elas continuam sem taxação, enquanto os bancos riem da nossa cara, chicoteiam a população e cobram juros exorbitantes, bem diferente da poupança da nossa população. Aqui tem um caso muito claro, um caso concreto de R$500 que você coloca na poupança. Depois de 10 anos, meu colega Renildo, você tira esse valor da poupança, R$910. Agora coloca nos juros, depois dos 10 anos, os R$500 vale quase 40 milhões de reais. E são essas pessoas que dominam e que exercem o lobby dentro dessa casa para manter o status quo e a dependência de quem quer exatamente pensar, independente, indiferente da posição e da matriz política e ideológica. Nós queremos contribuir para o bom debate e, obrigatoriamente, esse bom debate, nesse momento, longe de casuísmo, longe de oportunismo, distante de demagogia, é sim ter a coragem de debater esse tema e mostrar para a população. A partir de agora, o Congresso Nacional vai se debruçar sobre os temas espinhosos e não fazer o feijão com arroz. E não simplesmente vir aqui durante uma semana, 2 semanas, para debater o início de uma medida provisória, que é um instrumento secundário dos mais pobres. O nosso papel é de criar leis efetivas, eficientes, que gaste menos e entregue mais para a população. Mesmo com posições antagônicas, há de existir o respeito entre os nossos nobres colegas e o respeito às opiniões divergentes. Somos caros, gastamos muito do dinheiro público e a austeridade tem que ser uma premissa dessa casa. Uma premissa para que nós possamos estar em sintonia fina com o interesse da população. Diga-se de passagem, aproveitar o debate da segunda instância, que o nosso senador Álvaro Dias já fez reunião, já nos reunimos com o presidente da Casa da Câmara Federal, para também pautar o fim do foro privilegiado para a nossa casa, acabar com o foro privilegiado. Se somos todos iguais, vamos até o fim. Vamos dar o exemplo cabal de tudo isso, como foi o caso da aposentadoria especial, a austeridade na condução dos mandatos,
Nós custamos muito e entregamos pouco. É hora de reformar o nosso regimento interno, dos mais massacrantes que existe em todo o mundo, com medidas protelatórias de obstrução que é legítimo, mas não dessa medida. Ficamos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas aqui para debater nada. Eu vi de um colega parlamentar, mais antigo e experiente que eu, em tom de brincadeira, mas que vale a reflexão, que ele disse o seguinte: deputado, vai se acostumando, que aqui você aprende a não fazer nada. E faz mais ou menos sentido. A gente vem aqui e fica nessa redoma, fica numa espiral e não sai do lugar. Não sai do lugar, dificuldade que é para votar um projeto. Retomamos o protagonismo a duras penas e que vamos manter. O governo federal tem que tirar poder do governo federal e entregar para os municípios. Repactuar o nosso governo, tirar 60% que hoje está em Brasília para entregar para os municípios, onde o problema está cada vez mais exposto às vísceras, para que a população veja as dificuldades que todo mundo enfrenta no dia a dia. E nós não estamos aqui para ser menino de recados, transmissores, tão somente do que o governo federal quer. Muitas vezes discordamos e assim tem que ser, e viva a nossa democracia. E que a gente não permita que os órgãos de controle ou que o judiciário, porque muitas pessoas que hoje estão aqui se elegeram também com o discurso de que tem que combater o ativismo judicial. Mas como combater o ativismo se nós não fazemos o nosso papel quando nós devemos? Se nós negligenciamos, nos acovardamos no momento tão necessário, delicado e também cruel da nossa história do Congresso Nacional, como é o caso agora. Então Podemos tem uma bandeira muito clara de defesa da prisão em segunda instância, também do foro privilegiado e austeridade, contenção do dinheiro público. É isso que certamente trará credibilidade e fará andarmos de mãos dadas com o interesse da nação brasileira. E a gente tem que sim combater a impunidade, mas não da boca para fora, com medidas práticas, e algumas dessas têm que doer na carne e às vezes pode não cicatrizar, mas o legado que nós vamos construir será parte das nossas ações e nós somos a transformação que nós queremos ver na nossa nação soberana, no nosso Brasil independente, com respeito às instituições e, sobretudo, com o protagonismo desse parlamento. Sou favorável à prisão em segunda instância e que readequemos a matéria e o projeto, bem como já faço parte da comissão de reforma do Código de Processo Penal. Lá é o local adequado, sereno, tranquilo, sem rusgas e antipatia, para fazermos uma série de mudanças da nossa persecução penal e também nos nossos artigos que culminam e desencadeiam ações como a gente está debatendo aqui na CCJ. Portanto, somos favoráveis. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Léo Moraes, pelo pronunciamento. Eu queria passar